pessoas. E eu? Estamos começando com mais um vídeo do Casal Review. E hoje estamos fazendo uma crítica de filme. Com isso, abrindo um novo tópico, Casal Critica. Né? É. E a vítima de hoje será... Mulher Maravilha. Ou Wonder Woman. Eu acho que não vai dar pra ver por causa do reflexo. Deu. Conseguiu. Tá de cabeça pra baixo, mas esse relógio aqui é da Wonder Woman, da Chili Beans. Enfim. Vamos falar do filme que está sendo altamente elogiado. E será que vai valer a pena? Temos uma opinião feminina, uma opinião masculina para dizer sim ou não. E vamos nessa. Pensamos em fazer uma crítica sem spoiler, porém, para poder dar... Fazer uma crítica justa. Sim. Se você ainda não viu o filme e quer assistir e não gosta de spoiler, não precisa... Ver o filme, depois ver o... Depois volta aqui para ver o vídeo. Se você não se importa com spoiler ou até gosta... Seja bem-vindo. É por sua própria conta e risco. Então, vamos começar com as informações básicas. Sim, teremos spoilers. 2, seremos cruéis quando precisa ser cruéis. E vamos elogiar quando precisa elogiar. Porque isso é ser crítico. Beleza? Beleza. Ótimo. Número 1, o roteiro. O roteiro como um todo. Não vamos entrar em pedaços, porque cada pedaço do filme merece sua análise individual. Sim, depois faremos essa análise. Agora, o roteiro como um todo. Eu diria que sim, ele é um excelente roteiro. Uhum. Muito bem escrito, muito bem dirigido na hora do filme. Foi bem dirigido mesmo. Ele manteve um excelente ritmo durante toda a narrativa do filme. Uhum. E por conta disso, eu diria que o roteiro dele está ótimo. Sendo um dos melhores filmes roteirizados que eu encontrei nesse ano. Bom, você? Eu também gostei bastante do roteiro. Eu achei que a fluidez dele nas filmagens ficou muito boa. Que ele foi muito bem dirigido. Os atores souberam os momentos que eles tinham que fazer. A própria expressão deles estava muito boa. Parecia que eles estavam realmente em sincronia com o roteiro, que ficou ótimo. Então, eu também achei o roteiro muito bom, muito ótimo mesmo. Agora sim podemos entrar nos detalhes do roteiro. Sim. Bem, eu dividi o filme em 4 partes. O início da história, Uhum. que vai desde o início do filmezinho até o momento que as Amazonas descobrem que o mundo lá fora está em guerra. Sim. A segunda parte, que é a Diana conhecendo o mundo civilizado dos homens. Uhum. A terceira parte, que é a guerra. É. E a quarta parte, que é a batalha final, que todo filme de herói tá acabando numa batalha final épica. Mas é clássico, história de herói tem que ter uma batalha final épica, normalmente, a menos que seja uma coisa mais... Bem feito. Mas, sem críticas nesse sentido. Vamos lá. A primeira parte é de extrema importância e com ela não tenho nada a reclamar. É relevante, você vai dar a origem de um personagem, você sempre dá. E elas conseguiram fazer isso rápido, bonito e bem feito. Foi. A própria direção de arte também caprichou bastante nessas cenas. E os atores, as atrizes escolhidas ficaram muito bem feitas no papel. Principalmente aquela atriz mirim ficou muito fofa. Dá pra você ver, sim, um pouco da própria Wonder Woman criança nela. Ficou muito bem feito esse roteiro. Segunda parte. O que achou dessa parte? Enfim, muito bom. Eu gostei bastante. A segunda parte, que é a Mulher Maravilha no mundo moderno, fora da guerra ainda. Uhum. Que eu considero a segunda. Bem, primeira parte é a parte mais cômica, que é ela no barco com o Steve, né? Steve. E é pura zoeira essa parte. É muito engraçado. Do que dá aquela quebrada de início. Estamos indo pra guerra. Que é bom. Afinal, você vai pra guerra... Você tenta aliviar um pouco antes de chegar no pesado. É isso que eu gostei também no roteiro em geral. Ele tem os pontos de comédia, mas ele sabe colocar a comédia nas horas certas. Não fica na comédia em momento errado
e piada em momento errado e não fica forçada, não foi nada forçado. Foi algo até bem relevante, principalmente essa parte do barco e um pouquinho quando ela ainda tá na Ilha das Amazonas ainda, quando ele chega. Você vê as piadas entre os dois, ela tentando conhecer, saber o que é um homem, como é que é o mundo lá fora. Então é relevante, faz sentido. Agora, o resto das cenas dela na sociedade como eu sou um homem, eu não senti tanto impacto no que ela estava fazendo lá. Foi mais interessante pra mim ver ela descobrindo as coisinhas pequenas, ela, um bebezinho, porque estão com as mãos dadas, do que ela querendo peitar os generais, porque eu sou um homem e eu não tenho essa necessidade de precisar que uma personagem me represente e me mostre que deve ser forte. Pô, já pra mim, eu senti essa necessidade. Porque, como eu sou mulher mesmo, é complicado, principalmente na Primeira e na Segunda Guerra. Teve, sim, mulheres no fronte. Só que na Primeira Guerra elas eram apenas as enfermeiras que acompanhavam os médicos e as freiras que ficavam nas igrejas para ajudar a cuidar dos pacientes. Então, basicamente, não tinha muita mulher no fronte de batalha. E a história, quando você vê o filme, se passa no contexto da Primeira Guerra Mundial. Já na Segunda, as mulheres tiveram muito mais participação no fronte de batalha. Elas foram lutar, elas foram da inteligência, foram não só enfermeiras, foram médicas. Elas fizeram de um tudo, só as americanas que ficaram em casa trabalhando nas fábricas, mas trabalharam. Elas foram para as fábricas fabricar as armas para serem usadas na guerra. Já na Primeira, não. Ela pegou o contexto que ainda é bem mais machista. Tanto que aquela hora que ela entra na sala de reuniões, eles olham pra ela, uma mulher aqui, tira ela daqui. Show! Mas ela basicamente assim, não quis abaixar a cabeça. Ela saiu na hora, mas ela não quis abaixar a cabeça. Ela depois voltou e mostrou que veio. Uhum. E eu achei isso importante. Principalmente mostrar isso num filme. Uhum. Agora a gente chega na terceira parte, que é uma das mais elogiadas por todo mundo. Sim. Que, a princípio, é a viagem dela pra chegar no front, que ela ficou enchendo o saco dos tios pra chegar no front. E com razão, o objetivo dela é esse. Vamos convenhamos. Essa primeira parte é uma das que eu mais gosto no filme como um todo, porque quando ela é pequena, lá no início, a gente vê ela querendo ir pra guerra, ela quer glória, ela quer entrar na batalha, quer lutar, e quando ela finalmente tá chegando perto da guerra, o que ela vê? Ela vê um monte de soldado mutilado, pessoas fugindo da guerra, pessoas sofrendo, pessoas sem nada. A motivação dela pra ir pra guerra muda completamente, ainda existe. Mas muda, ela muda de aquela guerreira em busca da glória para aquela guerreira que está preocupada com a sociedade, com a população e mesmo com seus colegas soldados, tanto que a interação dela com os outros os amigos lá que ela faz, demonstra que ela tem bastante carinho e respeito por eles, e que achei muito legal. Uhum. E a gente chega naquela parte que todo mundo fala, que é quando ela vira efetivamente a Mulher Maravilha. Uhum. E não foi tudo isso, não. Eu gostei. É uma excelente cena. Eu acho que, pra mim, eu vou explicar isso mais tarde, porque pra mim foi a cena de ação a melhor de todas, porque ali ela não era a super heroína, ela era a guerreira. Uhum. Ali era a guerreira. Ela tinha ciência que aquelas balas poderiam ser o fim dela. Sim. Ela se defendia como podia, ela usava o escudo, ela teve dificuldade para avançar quando chegou mais próximo dos inimigos. Não é aquela coisa, eu sou invencível, ninguém me para. Então, essa cena eu ainda gosto. Eu só não acho que foi um momento tão destrutivo no filme. Achei momentos mais relevantes no filme do que aquela cena. Mas ainda é uma cena ótima, adorei. Aham. E, é claro, o que achou dessa cena? Eu, particularmente, gostei muito dessa cena. E, assim, a cena é dividida em duas partes. Ela tem na verdade, 3. É a parte que ela chega lá, na trincheira, e ela vê como é a vida na trincheira. Tem alguns civis lá, mas são poucos. A maioria é soldado, e tá todo mundo morrendo de doença, sendo comido por ratos, ou então tá baleado.
E aí eles viram. E ainda tem alguns civis que estão lá que são refugiados. Eles estão lá sofrendo porque perderam tudo na terra, na chamada Terra de Ninguém. Que a Primeira Guerra Mundial, tirando a parte do ar, que foi a parte mais heróica e bonita, realmente, aquilo tudo foi só uma tragédia na Guerra de Trincheiras. E ela levantou. Aí vem essa segunda parte, que é quando ela começa a enfrentar as balas. Mas ali ela ainda tem ciência de que ela pode se ferir. E essa parte foi muito importante, porque foi a construção dela como finalmente heroína. Ela se mostrando como guerreira e depois como super-heroína, porque teve uma segunda trincheira que ela invadiu 2 trincheiras. Nessa segunda que ela invadiu, ela já estava lá toda super poderosa, e foi esse o momento que todo mundo diz que ela virou a Mulher Maravilha de verdade. E pra você ver, nesses 3 pequenos pedaços dessa única cena, mostrou toda uma construção da personagem, enfim, quando ela finalmente nasceu. O que eu achei super importante, principalmente por ser um filme de origem. Então, pra mim, teve mais impacto do que pra ele. Mas ainda assim, excelente cena e muito bem feita. Principalmente os slow motions. O filme inteiro tem slow motion na cena de luta, mas eu achei que ficou equilibrado, porque ele era colocado no momento certo e depois e não ficava o tempo inteiro só de slow motion. E era relevante por causa da condição da atriz. Exatamente. Eu nem reclamo disso, porque, dada a condição da atriz, eu completamente perdoo qualquer coisa, assim. Só o bonecão lá no cena final mesmo ficou meio feinho, aquele bonecão ficou meio feio. Foi a única coisa que não deram não conseguiram mudar um pouquinho com a computação gráfica, mas tirando isso, ficou muito bem feita. Aí tem a parte final da parte da guerra, que é o pós-vitória. Aquela pequena vitória que te dá o gosto de vencemos. É quando ela entra ainda mais em contato com seus companheiros de batalha. Uhum. Ela vê que uma das melhores partes dos humanos, quando eles estão em paz, quando eles sentem alegria. E é uma cena muito boa. Eu vou até usar essa cena depois como referência para uma criticazinha que eu vou fazer na última parte. Uhum. E essa cena acaba de modo meio abrupto pra mim, porque o filme já estava com um certo tempo, então eles deram uma corrida, aí teve um momento de amor entre ela e o interesse amoroso dela. Sem a sexualização, que foi bem feito, eu achei. Só mostraram os rostos dele, mas já deu pra notar que aconteceu alguma coisa ali. É um momento que foi muito apropriado, porque é aquele momento. Acabamos de passar por um inferninho. Pois é. Então, eu acho que foi uma cena de amor de romance obrigatório, como toda história tem que ter atualmente. Mas eu acho que foi boa pra quebrar um pouco o gelo, a tensão e preparar o espectador pra tensão maior, que é a quarta e última parte. Cadê o Ares, que é o vilão dela nesse filme? Aí a gente chega na quarta parte, que pra mim foi a pior parte do filme. Infelizmente, as coisas costumam desandar quando a gente chega perto do fim do filme de heróis. Eu acho que o único que quebrou isso foi um pouco pelo que eu ouvi falar, o Logan, que eu infelizmente ainda não vi. Nem eu. E o Doutor Estranho. Porque você esperou uma luta final épica e não houve. Pois é. É o único que quebrou essa cena de luta final épica no final. Ficou meio interessante. A gente pode falar, não, ele foi enfrentar o Dormammu, mas não foi uma luta épica realmente que aconteceu. Agora eu queria saber mais da mestra dele. Mas voltando, a gente esquece Doutor Estranho. Mulher Maravilha é o foco do vídeo. Sim. E, a gente chega. Aí a primeira parte é o serviço de inteligência. Eles vão infiltrar-se num castelo. Uhum. Eles vão iniciando o plano porque os humanos, os membros da equipe dela, por mais que ela fale, não, eu tenho que matar o Ares, que eu matando o Ares acaba a guerra. Uhum. Por mais que ela advertisse, eles tinham um consentimento que, não, os humanos invariavelmente vão continuar guerreando, porque não é bem assim que a banda toca. É isso que eu achei interessante, porque o Steve tenta explicar isso pra ela, que é da natureza humana, essa coisa do guerreiro, de querer lutar. Em compensação, ela foi educada a acreditar que se o Ares for derrotado, a guerra para, porque na época que a mãe dela lutou contra o Ares, foi isso que aconteceu.
Mas mesmo que ela derrotasse o Ares ali, não quer dizer que realmente era isso que ia acontecer. Por mais que era isso que os humanos quisessem que acontecesse, mesmo sem saber da existência dele. Porque ninguém ali queria guerra, exceto os dois vilõezinhos ali. Os dois meia-boca, já falamos deles. Uhum. Então, tem esse trabalho de infiltração que eles querem fazer do modo mais apropriado. Acabar com as armas que estavam sendo produzidas. Sim. E daí sim, os alemães não iam ter como continuar a guerra sem as armas principais deles, que é destruir as últimas fábricas, e seriam forçados a aceitar o tratado de rendição. Pois é, no armistício. Que uma das maiores provas, quando você estuda a história da Primeira Guerra, que a população inteira não queria, é quando você lê uma parte em que chegou perto da época do Natal e os dois lados do fronte fizeram uma noite de redenção e jantaram juntos a ceia de Natal. O que é uma coisa muito bonita, porque nenhum dos dois lados queria essa guerra. Como naquele filme do Barão Rustoff fala, o filme do Barão Vermelho, não o músico Barão Vermelho, o verdadeiro Barão Vermelho, o piloto. Essa guerra foi nada mais do que podemos dizer, uma grande briga de família, porque a Europa naquela época ainda era boa parte monárquica e as monarquias não se entendiam e eram todas parentes. O pouco que não era monárquico acabava entrando no jogo, acabava ficando no meio da briga. Essa é da França, porque a França estava sempre no meio da briga, independente dela ser monárquica ou não, e ela já não era mais monárquica. Bem, voltando ao filme. Voltando ao filme, mas eu tive que fazer essa pequena introdução histórica. Um adendo relevante. É um adendo relevante. Aí, passando dessa parte de espionagem, o Steven impede a Mulher Maravilha de matar o cara que ela achava que era o Ares. Ou pelo menos tenta, né? Ele impede ela e, com isso, a vilazinha que eles tinham salvado no dia passado é toda morta. Com gás mostarda. Uma versão aprimorada do gás mostarda. Pois é, mas a primeira vez que eles ouvem falar em gás mostarda pela versão do filme é esse gás. Então a gente vê que quando ela volta pra lá imediatamente pra tentar salvar as pessoas e todo mundo morreu. E ela fica bem revoltada com o Steven, porque ele impediu ela de matar o Ares e ela acreditava que matando o Ares aquilo não ia acontecer. Só que ia acontecer de qualquer jeito. Uhum. Então, ela decide largar todo mundo e vai atrás do cara pra matar ele. Uhum. Aí ela mata o cara que ela pensava que era o Ares. E depois que ela mata, ela vê que a guerra continua. Sim. E aí é que ela não entende. Ela tem aquela briga com o Steve, não sei o quê. E ela tenta, e ela fala que não, como é que eles podem continuar? Vocês deviam ser bons. E ele fala, não é bem assim. A humanidade não é assim. Até eu sou meio culpado dessa história. Todos nós somos. Sim. Não quer dizer que a gente queira, mas eu só quero acabar logo com essa guerra. Só isso. E voltar pra minha vida. Aí chega aquele momento relevante, quando o Ares realmente aparece. E eu já tava imaginando que era o Ares desde do segunda parte do filme. É porque ele deu um pouco, assim... Ele acabou... Vamos falar dele quando falar dos personagens. Aqui a gente tá tratando mais do roteiro. Uhum. E o Ares faz as revelações bombásticas dele, que efetivamente ele não iniciou a guerra. O que ele fez foi só acelerar o processo de destruição de ambos os lados. Ele incitou, de certa forma. Ele não iniciou, mas ele incitou. E, ela tenta usar o laço nele e fala, não, eu estou falando a verdade pra você. Eu não estou mentindo. Eu só Essa fala agilizei. dele foi fantástica. Porque normalmente nessas cenas, a pessoa iria parar e fazer todo um show e não sei o que. Não, ele só virou e falou, eu estou falando a verdade. Na cara dela, assim. Acabou! Foi fantástico, essa cena foi ótima. Melhor cena dessa parte. Mas enfim, aí finalmente temos o confronto da Diana com Ares. Sim. A revelação que ela é uma deusa mesmo, ela não é só uma amazona. Ou semideusa, como ela achava que era. Então ela vai
Tipo, temos aquela luta épica. Uhum. Ela, a princípio, toma um cacete dele. Pois é. Até que o Steve ele se sacrifica para parar as bombas que seriam lançadas em Londres. Que ia matar todo mundo. Pois Ele é. leva o avião que estava carregado desse gás até o mais alto que conseguiu e estourou todas no ar com ele dentro do avião. Uma coisa que a gente criticou ontem, mas eu parando pra analisar agora de novo, desse ponto do roteiro, tem uma hora que ela fica sem ouvir por causa da luta dela com o Ares. Aí ele vai, levanta e tenta conversar com ela não tá ouvindo. Aí depois, quando ele se sacrifica, ela lembra dele e consegue entender. E responder. Ela tava respondendo, só que ela não tava sabendo o que ela tava respondendo, porque ela tava tentando saber o que ele tava falando. Mas assim, ela deu pra entender que ela conseguiu depois pela leitura de lábios, mas ela não tinha prestado muita atenção que ele ia se sacrificar. Mas a fala dele nessa hora foi importante, mesmo que não fosse a melhor lembrança que ela poderia ter nesse momento, pra ela se revelar e tal, e acabar com o Hades, foi que ainda assim foi uma lembrança importante, porque foi a frase dele foi importante. Foi ele dizendo: eu tenho que fazer isso. Eu posso salvar o dia de hoje. Você tem que salvar o mundo. Uhum. Então, aí eu paro pra pensar, por mais que a humanidade inteira tenha Sua culpa no cartório. sua culpa no cartório, ela deve ter pensado por esse lado. A maioria, ainda assim, é de certa forma inocente. Então eu tenho que não ser igual ao Hades, não ser igual a esses doidos que ele manipulou e tentar proteger pelo menos a maioria. Enfim, temos o embate final deles. Uhum. Ela, depois que o cara morre, ela entra no modo Berserk. Uhum. Durante alguns instantes, ela rapidamente se controla, dada essa memória que a Pri acabou de constar. Uhum. E ela surra o Hades. Pois é. O Ares, o cara que tava dando surra nela, apanhou como uma criancinha. E detalhe, ao que parece, spoiler, bem forte. A gente já tá dando spoiler mesmo. Ele, ao que parece, ele disse que matou todos os deuses, que acabou com a raça deles. Acabou todo mundo. E quando você vê ele começando a lutar com ela, mesmo sem armadura, ele tava voando, controlando o ar, controlando a terra, controlando os raios. Então, se ele acabou com os deuses, ele tomou o poder de todos. Ele tomou o poder de todos eles. E não adiantou muita coisa, não. Não adiantou muita coisa. Mas, eu já falei. Eu estou acostumado que deuses na mitologia da DC são porcaria. Também tem outra coisa. No universo DC, os vilões costumam ser mais fracos que os mocinhos. Então, nem me importei. Morreu, acontece, é a vida. Uhum. Mas, normal, filme de herói de ação, normal isso acontecer. Uhum. O herói dá a virada final épica. Acontece. Uhum. E finalmente chegamos à cena final que, após ela matar o Ares, os poucos alemães que sobreviveram a esse embate, eles simplesmente estão felizes de saírem vivos. Ninguém pega em arma, o pessoal tá em paz. E volta pra Londres, eles vêm lá, estão comemorando a vitória, e vem lá a foto dele lá, do Steve que havia morrido. E foi uma foto original enviada pelo Bruce Wayne, que aí você remete à ligação com o resto do universo DC e possivelmente pra Liga da Justiça. Que vai fazer a ponte lá pra começar o filme. Mas a gente acha que, assim, o roteiro tá ótimo, o filme tá ótimo, mas precisaria de um filme 2 pra poder fazer uma ponte legal com a Liga da Justiça, ou pelo menos com o filme Batman vs Superman, que pelo que a gente não viu. Mas pelo que a gente sabe, ela tinha simplesmente virado e falado: eu não quero saber mais da humanidade. Aí a gente fica meio... Como assim? Porque ali no final ela ainda terminou querendo salvar a humanidade. E ela trabalhando de curadora de Grécia Antiga lá no Louvre. Até mostrou lá um pouquinho assim no cantinho da fotografia a Notre Dame. Ficou linda.
Mas enfim, é um excelente filme ainda. É um excelente Bom filme. roteiro. É um dos melhores filmes de super-herói que a gente viu nos últimos anos. Pra mim, nesse ano. Ele ainda acha que o Homem-Aranha pode superar. Eu dou explicação depois. Aqui no roteiro não cabe a mim mencionar motivos. Pois é. Então, tá aqui. O roteiro é bom. Vamos agora pra próxima. Uhum. Segundo tópico, personagens. Os personagens, eu gostei da maioria deles. E, Principalmente os protagonistas, né? A Diana, a atriz que escolheram pra ela foi muito bem escolhida, porque ela sabe artes marciais. A maioria das Amazonas ali sabia artes marciais mesmo. Vamos por partes. Vamos começar com a Diana. Terminando a Diana, a gente passa pros outros. É. E mesmo a Diana, tanto a Diana criança quanto ela adulta, eu achei que foi muito bem feito, muito bem escolhido. A construção foi muito bem feita, o trabalho do diretor e ator também foi muito bem feito. Ela soube passar os sentimentos da Diana e eu gostei da maioria das expressões que ela fez. Mas assim, alguns momentos parece que, em termos de expressão facial, ela dava uma pecada. Porém, na fala, na interpretação dela, estava muito bom. Porque ela sabia como reagir, ela sabia o que sentir na hora. Ela pode não ter expressado isso muito bem no rosto, mas em termos de atitude e de voz, ela conseguiu. Muito bem. A interação e o crescimento dela também ficou muito linear, foi bom. E, assim, até o momento também que ela teve aquele sonho e tal, aquela visão, e que ela ficava o tempo inteiro lutando com o que o Ares queria que ela fizesse, porque ele não queria acabar com ela, ele queria ela do lado dele, como parceira de guerra. E aí, no caso, ela ficou o tempo inteiro lutando. Então, eu acho que realmente eu gostei dessa Diana. Eu acho que ela ainda tem um pouco a aprender, mas ela realmente tem tudo pra ser a Mulher Maravilha mesmo. Jael, bem, como ela disse, ela expressou muito bem as expressões. A expressão dela ela fez muito bem. Ela passou a maior parte dos sentimentos que deviam ser passados, na maior parte do tempo, especialmente a ingenuidade. Essa foi o que me pegou mais, assim, ela realmente conseguia passar, demonstrar não ingenuidade. estou, isso aqui é novo pra mim. Isso foi o que mais passou. As caras dela de ingênua eram bem fofas até. Ela, criança, uma doçura. Eu tinha vontade de abraçar aquela menina. Agora, eu tenho só uma coisa que eu não gostei muito, que foi aquela parte final do filme que ela falou, que não questão de roteiro, não era assim, é dela mesmo. É que, tipo, ela ficou meio, nessas partes finais, ela não conseguiu expressar tão bem a ira que ela devia estar. Ela tava com raiva? Tava, você via que ela tava com raiva. A gente via mais a tristeza do que a ira. Mas pela reação, ela estava com uma ira. Ela estava muito irritada e não saiu bem isso. Saiu mais tristeza mesmo. A voz dela era de ira, mas o rosto dela era de tristeza. E eu não fiquei assim. Você tá irritada, tá triste. Aí é que tá. Se era pra ser um misto dos dois, ela devia ter caprichado um pouquinho mais na expressão facial. Aí eu fiquei com essa. O outro é que, tipo, a interpretação dela não me pegou tanto. Definitivamente, ela é a Diana. Ela é a Mulher Maravilha, não vou negar isso. Eu não acho que conseguiria uma atriz melhor. Mas ela não me cativou como atriz. Só como atriz. Só. E é isso. De resto, ela fez um excelente trabalho. Agora vamos passar para o Steve, que seria o segundo personagem importante da história, né? O ator que faz o Steve, ele... O antigo Capitão Kirk? O antigo Capitão Kirk. Não antigo, o novo Capitão Kirk. O novo. Que o antigo tá velho. Se é que ainda tá vivo. Nem lembro. Nem eu. Mas enfim, ele fez um excelente trabalho. Ele não parecia o Kirk em nenhum momento. E ficou ótimo, porque ele soube expressar o que o Steve tinha, a dúvida dele como explicar, a dificuldade dele para explicar o mundo para Diana, que cresceu naquela redoma daquela ilha. Literalmente, ela estava dentro de uma redoma, que era aquele campo assim para esconder a ilha.
E ela... o que tornou realmente essas cenas muito engraçadas, mas também até um tanto fortes, porque em algumas das cenas ele tentando fazer ela entender alguma coisa, em algumas cenas mais tristes, mais tensas, ele tentando fazer ela entender alguma coisa, ele casou muito bem com um personagem que demonstrava tristeza, preocupação e culpa. Eu gostei bastante dele, ele foi uma boa escolha e ele conseguiu ter uma interação boa com a Diana, principalmente com ela. E eu gostei, ele foi uma boa escolha de ator. Agora o chato aqui falando. O chato. Ele é chato. Ele pega no pé. Eu sou. Eu particularmente adorei a atuação dele. Ele puxou muita pouca coisa do Kirk do Star Trek. Ele ainda tinha aquela coisa de ser meio engraçadinho, sabe? Querer fazer piadinha. Mas, para além disso, tipo, ele não... Você não via ele como Kirk. Você não chegava e não, ele tá interpretando o Kirk numa patente menor. Ele era meio rebeldinho, mas não era aquele. Eu vou mudar o mundo sozinho. Então, tipo, ele não conseguia manter isso. O que eu não gostei muito foi que eu não achei tanta química entre os dois personagens. Não os personagens, eu já gostei da química. Os atores mesmo. Eu já gostei da química. Minha opinião não vale tanto assim. É só eu que achei que não teve a química assim tão boa. Não é que não houve química. O roteiro tratou de eles conseguirem botar lá. Não, a gente tá vendo que eles estão se relacionando bem. Mas a química em si eu não vi muita. Mas para além disso ele fez um excelente trabalho. Não nego. Ele só foi meio estereotipado, mas é uma história baseada numa história em quadrinho, então vai reclamar de estereotipo como? Né? Basicamente tudo numa série em quadrinhos é estereotipado. Não dá. Basicamente não, literalmente. Eles geraram estereotipos, né? Vamos dizer assim. E muitos deles negativos também, né? Enfim. E agora vamos pros personagens que... vamos pro vilão. O vilão é mais relevante. Os 3 vilões, né? No caso. Vamos começar com o Ares. O Ares, eu gostei do Ares. O ator foi muito bem escolhido. Ele soube fazer o verdadeiro cavaleiro inglês. Se disfarçando. E depois se revelou mesmo. Aquele ator é bom. Ele sabe interpretar. Ele soube interpretar a ira do Ares. E ele soube interpretar aquele Ares brincalhão, aquele que tava, tipo assim, sério, Diana, fica pro meu lado, vem de uma vez, ai. Ele interpretou muito bem. Como eu falei pra ela, eu só senti pena foi do personagem Ares em si, de comparação, história em quadrinho pra o filme. Porque não sei se foi pra brincar com a Diana, se foi pra tentar mostrar, olha o meu nível de poder. Ele, por um deus da guerra, ele praticamente não brigou fisicamente. Eu entendo que sim, se fosse fazer uma briga mais de contato, teria problema, porque a atriz estava grávida, né? Ia ser complicado. Algumas cenas, pelo que eu ouvi, algumas cenas eles tiveram que esconder a barriga dela com computação gráfica. Então, tipo, pra ter uma luta mais de contato ia ser ruim, mas isso também acabou estragando o elemento que forma o Ares, que é o deus da guerra. Tipo, pra um deus da guerra ficar só naquela coisa de poderzinho, raio, não sei o que, fica meio esquisitinho. E ele, normalmente, o que ficou estranho no Ares foi isso. Ele não deixou claro que ele realmente destruiu os deuses, só disse que basicamente derrotou eles. E ele tava com os poderes de Zeus, principalmente o raio de Zeus. E Ares normalmente é fogo. É mais associado ao fogo. É fogo. Pelo menos pelo que eu via ele em jogos como Injustice, essas coisas. Não só isso, a própria mitologia dizia que ele era associado ao fogo. Então, assim, é bem diferente do que a gente tá acostumado. Mas ele conseguiu formar com destroços lá a armadura dele. Ficou muito legal. Ficou muito legal, aquela cena ficou ótima. Mas é isso, ele valeu mais pela interpretação do ator do que como Ares mesmo. Infelizmente. Ele tentou salvar o personagem no filme. Sim. E eu diria até que salvou. Ele acabou dando um bom ar pro Ares. Não como, veja minhas marionetes. Não, eu estou apenas sussurrando conselhos para os humanos. Conselhos que vão fazer os humanos se matarem. Mas enfim. Agora os outros 2 vilões. Esse sim eu gostei mais, na verdade, os outros 2.
Do primeiro, vamos falar do general? Não lembro se era general. Não lembro o nome dele. Eu sei que ele tinha um cargo alto no exército alemão. Mas ainda assim não era o alto escalão. Era próximo do alto escalão. Eu gostei bastante porque ele era o verdadeiro FDP. Vou usar sigla pra não ficar feio. Ele era o que realmente queria a guerra. E ele queria por ele mesmo. Não era realmente a influência do Ares. Foi um pouquinho, mas era principalmente por ele. Porque ele gosta disso. Ele queria a honra, a glória. Ele queria o que a Diana criança queria. Sim. Só que a diferença dela é que ela não passa por cima de outros pra isso. Ele sim. Eu gostei dele principalmente porque ele gerou o contraste definitivo entre a Diana e o vilão, porque diferente do Ares, que ele acreditava que os humanos, eles como um todo, não mereciam estar vivos, que eles eram maus, e ele expunha isso de forma sincera, ele não, ele estava pouco se lixando se os humanos são bons ou maus. O que ele queria a glória, a guerra, a verdadeira força, mostrar o poder, dar valor à força dos humanos como um todo. A mesma coisa que a Diana queria. A diferença foi que ele, quando via a desgraça da guerra, o sofrimento da guerra, ele não via como uma desgraça, mas sim como consequência de conseguir alcançar a glória. A glória deve ser alcançada através de dor e morte. Sim. Enquanto a Diana não, ela queria o amor, ela queria a glória só de uma forma limpa, naquela coisa, a guerra romântica que existia. Ela queria. Só que não é bem assim. Não é. A doutora, eu acho ela bem interessante, porque ela foi também outro contraste com a Diana, porque ela queria desenvolver cada vez melhores armas. E então ela tinha o apoio desse general para poder desenvolver as armas que ela queria. E ela não tinha escrúpulos mesmo. Ela não se importava de pisar nos outros para conseguir o que queria. Mas também ela já foi pisada. Você vê isso pela máscara, principalmente quando o Ares tira a máscara dela. Você vê o que ela já sofreu. Pode ter sido um acidente provocado por ela mesma. Não fala na história. Não fala na história. Seria Eu melhor nunca cheguei a ler os quadrinhos, por mais que eu quisesse. Eu gosto da Mulher Maravilha. Mas, assim... É complicado, porque realmente ela é uma personagem de contraste ali. Ela foi feita pra fazer contraste. E ela foi colocada no momento do filme em posição que a Diana ia matá-la. Por influência do Ares. Mas a Diana desiste e deixa ela fugir. Normalmente, o Letarius, ele fez uma zoeira no filme que eu achei até um pouco chata. Que ele dizendo, matar aquele bando de homem inocente pode, mas essa mulher não pode, né? Mulher não pode. Eu virei e falei assim, amor, sério isso? Brincadeira. Pegou pesado. Eu pego pesado, eu sou polêmico. Ele é polêmico, ele gosta de gerar polêmica, mas assim, não é... Mas não fala sério, só pra... É só pra ver o circo pegar fogo entre os outros. Mas enfim, aí... Só que assim... Era relevante. Era relevante. Eu entendi que ela não queria ser igual a essa mulher. Matar ela é baixar ela ao nível dela. E ela não queria se rebaixar ao nível dessa mulher. E ao nível do Ares também. Que era basicamente isso. Se ela matasse, ela teria se rebaixado ao nível dos dois. Ela não queria. E como estamos formando um herói aqui, ia ser muito errado. Ia. Muito errado. Pois é. E o que você achou dela? Bem... no meu ponto de vista, ela era a personagem mais maligna do filme como um todo, porque o Ares, ele via os humanos como malvado, ele tem essa desculpa. E o outro queria a glória da batalha, como a Diana, e só não via o sofrimento ali como uma coisa negativa. Então, ele também tem uma desculpa. Estou fazendo assim justamente para deixar claro que ele tem uma desculpa entre aspas. Ela não, ela só queria melhorar o trabalho dela e causar mais dor. Matar. A única pessoa a quem ela tinha respeito era aquele general pra quem ela fazia aquele protótipo do gás do Bane. E como eu interrompi ela enquanto estava falando, eles não deixaram claro em momento nenhum por que ela fazia isso. Ela só fazia. Ela só queria fazer e desenvolver.
Agora o engraçado é que as anotações dela estavam em sumério. Só a Diana conseguiu ler aquilo. Como que ela... Não Quem explicou. sabe mais pra frente ela fugiu, ela sobreviveu. De repente ela aparece de novo em algum momento, não sabemos. Eu quero um Mulher Maravilha 2 pra explicar alguns detalhes, as pontas soltas que ficaram do filme 1. Até porque pra muita conectar com os tempos Super-Homem atuais e Batman que... Pois é, com os tempos atuais. Porque ficou muita ponta solta. Mas é um filme que ficou realmente roteiro. Ele, pra uma origem, ele tá ótimo. Voltando aos personagens. Então, eu não gosto... Eu gostei dela. Falar que eu não gostei dela. Eu gostei dela, só queria que explicassem um pouquinho dela, uma coisa rápida. O general, por exemplo, é bem rápido. Ele pega ela numa dança, eles conversam o quê? 2 minutinhos do filme, a gente entende porque ele tá na guerra. Agora ela não. O momento que ela teria pra se abrir um pouco, que o Steve lá tá meio que dando em cima dela no baile, o Steve se distrai porque a Diana não devia estar no baile e ela simplesmente apareceu lá com o vestido que ela roubou de outra mulher e a espada amarrada no vestido nas costas. Aí, tipo, não conseguimos descobrir porque ela é assim e ela pareceu só uma vilã do mal e ela é a pessoa mais mal da guerra. E justamente porque não morreu. Bom, lado positivo que gera gente pra lutar depois. Que, sim. Na verdade, esqueci de falar isso no Ares. Eu achei uma péssima ideia matar o Ares ali. Talvez ele não morra. O Ares realmente acaba morrendo com frequência nas histórias da Mulher Maravilha. Pois é. Então talvez ele até volte, mas esperar pra ver. Ela, eu acho que volta, pelo menos se tiver o 2 e ia correr na Segunda Guerra Mundial, talvez ela volte nesse período. Agora, finalmente, esses formam os personagens mais relevantes da história. Agora vamos pros 3 que são menos relevantes. Que são os amigos do Steve, que eu não lembro o nome de nenhum. Eu só lembro que o apelido do índio era chefe. E o atirador era o Charlie. Era o Charlie. O Charlie era legal. O Charlie lá com aquele cutes. Usando cuequinha embaixo do cutes. Muito legal. Tipo, os personagens em si, os 3, vamos falar dos 3 juntos, porque eles não têm muita profundidade, infelizmente. Então, vamos falar dos 3 juntos pra agilizar. O pouco que a gente deu pra perceber deles foi que eles... cada um tava lá por um motivo. O Charlie, pelo que parece, ele tava com um tipo de trauma. Não explicou que trauma que era. Mas a própria Mulher Maravilha falou assim... Ele falou e não atirou em ninguém. Por quê? Aí o indiano lá tentou explicar, mas... Basicamente o que acontece. O Charlie... Vou explicar ele diretamente. Ele é chamado pelo Steve, que eles formam um grupo meio que na oculta do exército, que eles estão trabalhando na surdina. E o Charles, ele é um atirador da guerra. E ele tá, no momento, afastado. Bebendo, ao que fazendo parece, merda. ele é um bom atirador, mas ele tem um trauma no passado que impede ele de atirar se ele vê o rosto de alguém. É uma cena muito engraçada, que a Diana fala que pra ele, tipo, você atira sem ver em quem você tá atirando, ele pode ser aliado. Aí ele fala pra ela que eu prefiro não saber no que eu tô atirando. Ou seja, ele realmente tem um problema sério de olhar no rosto de quem ele tá atirando. Pois é. E isso fica claro na terceira parte do filme, quando ele vê um outro atirador. Ele vê o rosto. Ele ia atirar no cara, mas ele vira e fala, eu vi o rosto dele. Eu não consigo. Consegue atirar. Não consegue. E, infelizmente, acaba aí. Ele realmente não faz muita mais coisa no filme, fora ser um pouco de alívio cômico durante as partes. Ele canta muito mal. Mas a Diana gosta, porque mostra a felicidade dele, ele se abrindo um pouco mais. E é por isso que ela gosta de ouvir ele cantar, por mais que ele cante mal. O indiano... Infelizmente, ele é o que tinha... Um dos que eu achei que tinha mais potencial pra fazer coisa, e ele só teve uma cena legal. Que foi conversando com ela. Em alguns momentos. E a cena boa dele também foi quando eles invadiram, que ele fingiu ser o chofer do Steve. Ele fingiu ser o chofer indiano idiota. Foi muito boa a cena. Foi engraçado. Mas a melhor parte dele foi aquela única cena legal mesmo antes disso, que ele... Foi quando ela perguntou do Charlie também. Ela perguntou dele e ele virou e falou, cada um de nós tem seus próprios problemas. De seus próprios sonhos. Ninguém quer ser um guerreiro aqui. Pois é, ele falou que ele queria ser ator, mas ele tá lá. E ele não podia ser um ator porque ele tinha cor de terra.
A pele dele não batia. Então aí já puxa outra questão interessante para ser abordada, a questão do racismo que ainda existe, que é ridícula, e naquela época era mais forte, muito mais forte, porque é um período mais antigo, as pessoas têm uma mente mais fechada. E hoje em dia que elas deveriam ter uma mente mais aberta, ainda tem muita pessoa com mente fechada. E o terceiro e último membro era o chefe. Que era um indígena mesmo, americano. Que, curiosamente, ele abriu um tema muito importante, mas deixou ele aberto também. Os três deixaram temas importantes em aberto. Um foi o trauma do Charlie. O segundo, a questão do porquê que ele perdeu todo o povo, para quem que foi o Steven. Ele falou assim, o povo dele. E o terceiro... Chefe, no caso, que tá se referindo. Que é o indígena. E o terceiro, o indiano mesmo, que ele puxou a questão racial. Mas, obviamente, não faz parte do filme, a gente entende. A questão toda não era resolver os problemas dele. A principal questão mesmo do chat que ficou em aberto, ficou meio chato, eu diria, é que ele fala que ele é neutro na guerra. Só que ele participa do lado deles. Durante o resto do filme todo, basicamente. Mas acho que eu sei o motivo por que ele fez isso. Ele já era amigo deles e começou a sentir também um certo carinho de amizade pela Diana. A melhor parte deles era a camaradagem do quarteto como um todo. A camaradagem deles que realmente levou... Contando a Diana, quinteto. Não, que ela entrou naquele momento e naquela foto em diante ele pode dizer que eles viraram um quinteto. Aí todo mundo se abriu com ela se abriu com eles, a partir daquele momento da guerra. Pois é, mas... Até aquele momento eles estavam só... Ela é meio doidinha, sabe? Mas a camaradagem entre eles foi muito boa. E, assim, no momento em que eles partiram, ainda demorou um pouco, mas tem uma hora que o Steve conta como ele conheceu a Diana pra eles. Não mostrou, ele contou, só mostrou depois. Eles dizendo, sério, você tá brincando? Você não tá doente, não? O único que acredita é o chefe, que faz muito sentido. E depois eles começam... Aí começa que vem aquela cena que ela tá na trincheira, que ela tira a roupa e vira a Mulher Maravilha. E aí eles passam a acreditar nela. Que ela realmente é uma princesa guerreira. Enfim. Esse compõe os principais personagens. Tem também a secretária do Steve. Que é fantástica. Basicamente, uma das únicas personagens femininas, exceto a vilã, que a gente vê fora de Temícera. E o que eu gostei bastante disso. Em Temícera, eu gostei das Amazonas. É um corpo bem heterogêneo de etnias e todas elas se tratam como irmãs. É muito bonito isso. A própria Antíoque, a irmã da Hipólita, a tia da protagonista, é uma das que mais quer ver a sobrinha crescendo e lutando, mas pela sua própria segurança e pela segurança da humanidade. Ela tem um bom coração. Ela não tá fazendo aquilo de propósito. E a Hipólita, eu achei assim, que ela só ficou meio... eu tenho que proteger, eu tenho que tirar a minha filha de tudo. Eu entendo. Uma mãe vai ter um instinto protetor, mas a filha dela nasceu para ser a guerreira, a heroína, a matadora de deuses. Mas a mãe não quer deixar, e isso é bem estranho, porque a maioria das histórias dela, até naquele quadrinho DC Super Hero Girls, a Hipólita fazia questão de treinar a Diana, fazia questão de que a Diana fosse a girl power total. Mas nesse filme ela ficou toda... se ele encontrar ela, eu não quero que ele encontre, ela tem que ficar aqui e ela não pode ser treinada. Eu achei isso um pouco chato. Indo de encontro com o que a própria sociedade das Amazonas pregava. Eu tô concordando com você nessa, eu não posso falar muita coisa. A única coisa que eu adiciono eu não achei tanto similaridade entre a atriz da Diana e a mãe dela. Sim, a Diana poderia puxar o pai, mas ainda assim não gostei muito não. Acontece algumas vezes a filha não é nem um pouco a cara da mãe, mas aí conhece o pai, você é a cara do pai. Eu passei por isso antes do corrido. E então... Mas, além disso, eu não tenho nenhuma crítica com relação a nenhuma das Amazonas, como um todo.
Foi uma cena, assim, que eu só achei que podia ter mostrado um pouquinho delas depois. Sim, infelizmente, elas saíram muito cedo do filme, pro meu gosto, pra falar a Sim, verdade. e eram personagens muito legais. Não dizer que tinha que levar um monte de Amazônia, mas sei lá, umas duas? Iria ajudar, venhamos e convenhamos, teria sido um pouquinho melhor. Agora, vamos lá. Isso encerra os personagens mais relevantes do filme. Encerra. Take. Pronto. Em terceiro lugar, a trama. Pera, não é o enredo? Não, a trama. Existe uma pequena diferença, porque o enredo aborda o filme inteiro. Uhum. A trama é o que o enredo do filme se trata. Sim. Então, há muita coisa por se dizer. Principalmente o girl power, o feminismo, a questão da guerra entre os humanos, a natureza humana. Pois é. E, é claro, o que não podia faltar, né? As diferenças. Sim. Porque, por mais que não tenha concluído nada no triozinho, mostrou as diferenças. Mostrou, até nas próprias Amazonas mostrou, o que eu achei muito bom ali. Porque ali, o que mostra que entre as Amazonas não tem diferenças. Elas são todas Amazonas, elas são todas irmãs. Não importa de que raça você seja. Raça é meio estranha, é etnia. Na verdade, somos todos uma raça humana. Eu acho isso meio ridículo definir as etnias de raça. Porque a gente não é elfo pra ser uma raça diferente. Eu cuspi aqui. Tudo bem. Enfim, vamos começar com... Vamos seguindo o filme pra falar da trama. A primeira parte da trama que a gente tem é a negação, a proteção de uma mãe para com uma filha. Sim. Que foi bem representado, como a Pri já falou. A Hipólita, desnecessário pro filme, um pouco meio chatinho. E pro que é tradicional da história da própria Mulher Maravilha, foi meio desnecessário. Apesar de que é algo normal. O que essa relutância da mãe dela tem pro filme é tentar dar um espírito rebelde pra Diana. E só isso. O que realmente não era necessário, já que ela vive numa cultura de Amazonas, que cada uma é independente, que faz as coisas por si só, e elas veem todos como iguais, e não existia necessidade de botar ela já como uma pessoa que era rebelde. Não há necessidade disso. Mas também tem outro ponto. Também estava tentando mostrar que mesmo as Amazonas são mães normais, que elas são super protetoras. E eu acho ela ser a única. Isso é, de certa forma, relevante, mas ainda assim é meio estranho, porque ali era pra Diana, assim como as outras Amazonas, ser preparada pra guerra e a mãe não tava querendo deixar. Ainda mais porque ela tinha medo que ela caísse nas mãos do Ares. Quarta parte. Figurino, apresentação, cenário e fotografia. 4 de 4. Efeitos em geral. Eu achei as músicas muito bem colocadas, o cenário muito bem feito, a construção da fotografia também muito bonita, mostrando a paz e a guerra, as duas faces, a coloração da ilha de Temícera e como estava o fronte de batalha, mais escuro, mais acinzentado. Eu achei isso importante, não só para mostrar o desenvolvimento da humanidade, mas também para mostrar o que a paz e a guerra fazem com a humanidade. Com relação ao figurino, nenhuma das Amazonas foi sexualizada, mas as roupas de batalha foram projetadas para a batalha, o que ficou ótimo. Eu gostei muito disso. E as cenas de computação, tirando a parte do bonecão na batalha dela com o Ares, que não foi muito bem camuflado, foi muito bem feita. Ainda mais porque eu gostei que as atrizes Amazonas, até a própria Diana, quase não usaram dublês. Então, elas mesmas sabiam artes marciais, então elas mesmas lutaram a maior parte das cenas. E foi bem interessante toda a construção gráfica do filme. O figurino tava, assim, mostrando o figurino de época também é muito bonito, muito bem feito. O que, às vezes, até raro, em alguns filmes e séries, eles colocam roupas inspiradas naquela época, mas não, principalmente para as mulheres, mas não são roupas de fato daquela época, são roupas
atuais inspiradas. Uhum. Eu vi isso bastante também na série Regine, que a Mary Stuart usa muitos vestidos belíssimos e inspirados nos vestidos daquela época. Mas quando você compara os vestidos que ela realmente usava naquela época, nada daquilo existia. É tudo vestido atual. Acontece. E no filme da Mulher Maravilha não teve isso. Era roupa de época mesmo. Tava bem feito. E ela usou bastante modelismo. Então, passou na aprovação. Passou na aprovação. E pra fechar as considerações finais, infelizmente não vamos dar nota. Porque eu acho que nota, quando se trata de filme, é um pouquinho errado de dar. Porque cada filme é um filme diferente. Você até pode dizer, não, vamos comparar filmes de herói com heróis. Ok, mas nem todo filme de herói vai tratar o mundo da mesma forma. Por exemplo, como ela disse anteriormente, é capaz de eu gostar mais de Homem-Aranha. Mas por quê? Simples. Eu quero ver um filme de super-herói que se trate só de super-herói. Eu não me importo com questões de sexo, racismo, de necessidade de reconhecer ou reconhecer alguém como uma inspiração pra mim. Eu não me importo com isso. Eu quero ver um filme de ação com um personagem que eu gosto. Que é o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha é um dos meus favoritos. Também é um dos meus favoritos, mas eu achei relevante esse filme porque eu me senti representada. Sim. Então, por exemplo, pra eu dar uma nota pra um filme de uma personagem que não vai me representar e que eu não necessariamente vou gostar, eu invariavelmente, instintamente vou dar uma nota menor do que eu daria pra alguém que eu gosto. Por mais que o filme fosse 1000 vezes melhor. Agora, eu também quero dar uma palavra. Eu falei mais cedo que por mais que eu goste da Mulher Maravilha e gostaria de ler os quadrinhos delas, eu não li. É porque eu não sou, por mais que eu goste de alguns heróis ocidentais, eu gosto de cultura asiática. E é por isso que normalmente a gente dá nota nos animes. Não é muito comum. A gente tem um controle melhor do que a gente tá lendo e tem uma relação melhor. Sim, a gente entende melhor e tal. Eu gosto de alguns heróis ocidentais, incluindo a Mulher Maravilha, mas não tem aquela profundidade pra poder falar. Não. Eu mesmo não conheço, então eu tô dando mais informação de jogos que eu joguei, as séries animadas que eu vi. Essa parte eu também peguei. Os 3 quadrinhos sagas dela, incluindo a Guerra Definitiva com Ares. Eu li muito pouco da Mulher Maravilha, então eu não... Tanto que eu praticamente não falei nada aqui com relação comparação quadrinho-filme. Eu não conheço, eu não falo. Pois é, e ele leu mais do que eu. E ele também gosta da Mulher Maravilha. Uma coisa que a gente chegou à conclusão, e já fizeram até quadrinho na internet falando disso, que de fato ela seria a melhor heroína do que o Superman. Os poderes do Super-Homem não sabem muita coisa. Mulher Maravilha ainda tem um excelente treinamento marcial. Que ele não tem nenhum. E é isso. Bem, mas, assim, falando das considerações finais, enfim. O filme é excelente. Eu, infelizmente, não vou dizer que foi o melhor filme, vai ser o melhor filme de heróis do ano, porque eu não achei isso tudo. Talvez por culpa do imenso hype que foi criado em cima dele. Talvez. Tem essa chance. Tem a chance também do Homem-Aranha ser melhor mesmo, mas até agora... Eu ainda tô muito preocupado porque eu tô com medo que eles põem muito Homem de Ferro no filme do Homem-Aranha. O Homem de Ferro vai aparecer no filme. Nos trailers ele só apareceu em 2 cenas, quase nada. Mas ainda assim, é um personagem que pra versão do Homem-Aranha que eles estão pegando, é importante porque foi o que alavancou a carreira dele de Homem-Aranha. Especialmente usando o universo lá dos filmes da Marvel. Mas enfim, da Mulher Maravilha. É um filme excelente. Eu já falei, ele foi o melhor filme até o momento desse ano de super-heróis que eu vi. Ou seja, eu vi o Doutor Estranho e vi o Guardião da Galáxia Volume 2. E ela tá vencendo por hora. Doutor Estranho ainda foi no ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado. Foi ano passado. E atualmente da DC é o melhor filme, atualmente. Porque eles tentaram fazer um bom filme no Esquadrão Suicida, mas ficou muito... Eu gostei, sinceramente. Eu acho que a crítica caiu um pouco em cima demais em algumas coisas. Mas... Eu gostei em algumas coisas, mas eu também achei que ficou meio... em muitas coisas.
Bem, A Mulher Maravilha é um filme bom, vocês não vão perder nada vendo ele. Na verdade, ele é um filme acima da média, como eu já disse, ele é um excelente filme. E, sinceramente, ele tem a minha nota de ótimo. Nota. É. Ele é um ótimo filme. Uhum. Não seria um filme que eu ia parar de tudo pra ver de novo, mas é um filme que se estiver passando eu veria. Você? Com certeza eu veria. Eu gostei bastante. E como eu me senti representada, eu pararia pra ver de novo. Então é isso. Esse foi o nosso review crítica de Mulher Maravilha. Ela ganha o aprovado. Assista se quiser. Mas a gente até que aconselha. É. Aconselhado e bom. Uhum. Vale a pena. Não vai ser dinheiro jogado fora. Não. Então, Diferente de Resident Evil. Eu sou chato. o que fizeram com aquela franquia? Pelo amor de Deus, sério. Os É? jogos são mais interessantes. Não, lógico. Enfim, até a próxima vez. Eu sou Letários. Dark Arcade, E até a próxima vez no Casal Review. Tchau! See ya!